Oi. 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Morpará, da 16ª Legislatura. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, visitantes presentes. 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Morpará, da 16ª Legislatura, realizada em 12 de junho de 2026, do primeiro período legislativo da presente legislatura. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Estender os cumprimentos a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através da transmissão do YouTube. Chamada dos vereadores: Bartolomeu Alves de Souza. Presente. Carolina do Vale de Jesus. Presente. Diarley dos Santos Martins Pereira. Presente. Domingos Pereira de Oliveira Rodrigues. Edneia Lima dos Santos. Presente. Francisca Maciel de Souza Lira. Presente. Marivalter Alves de Almeida. Presente. Welton Gonçalves Lima. Presente. Momento que passa ao expediente, convido a senhora primeira secretária Carolina do Vale de Jesus para a apresentação dos pareceres competentes ao projeto de lei número 02, de 15 de maio de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, de autoria do Poder Executivo. Comissão de Educação, Obra, Serviço Público, Saúde e Assistência Social. Parecer de número 02 de 2026. Matéria, projeto de lei número 02 de 2026. Autor, Poder Executivo. Relatora, vereadora Edneia Lima dos Santos. Ementa. Estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. Assim, sob os aspectos que compete a análise da Comissão de Educação, Obras, Serviços Públicos, Saúde e Assistência Social, nos moldes do regimento interno desta Casa de Leis, a proposição atende os preceitos examinados. Ante ao exposto, voto favoravelmente à apresentação, apreciação e aprovação do projeto de lei de número 02 de 2026, de autoria do Poder Executivo. É o parecer desta relatoria. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Morpará, 11 de junho de 2026. Edneia Lima dos Santos, relatora. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Parecer 02 de 2026. Matéria, projeto de lei de número 02 de 2026, Poder Executivo. Relator, Diarley dos Santos Martins Pereira. Ementa. Estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. Desta feita, quanto ao parecer financeiro, entendo que não há restrições para a sua aprovação, pelo que me manifesto favorável ao projeto. Quanto ao mérito, reservo-me o direito de manifestar na tribuna, se necessário. É o parecer dessa relatoria, vista aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Sala de Comissões da Câmara Municipal de Morpará, 10 de maio de 2026. Diarley dos Santos Martins. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer de número 02 de 2026. Matéria, projeto de lei 02 de 2026, autor, Poder Executivo. Relatora, vereadora Francisca Maciel de Souza Lira. Ementa. Estabelece os direitos orçamentários para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. Assim, sobre os aspectos que compete a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, nos moldes de que preconizam o regimento interno desta Casa de Leis, a apropriação atende aos preceitos legais. Anteposto, voto favoravelmente à apresentação, apreciação e aprovação do projeto de lei de número 02 de 2026, de autoria do Poder Executivo, por ser constitucional, legal, juridicamente viável e apresentar pertinência gramatical e lógica. É o parecer desta relatoria. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Morpará, em 11 de junho de 2026. Francisca Maciel de Souza Lira, relatora. Vamos abrir a ordem do dia, momento que vamos colocar em primeira discussão e votação o projeto de lei número 02, de 15 de maio de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, de autoria do Poder Executivo. Como manifesto de voto do vereador Bartolomeu Alves de Souza.
Voto sim, deixa para manifestar meu tempo regimental. Vereadora Carolina do Vale de Jesus. Voto sim, presidente. Vereador Diarley dos Santos Martins Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Domingos Pereira de Oliveira Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Edneia Lima dos Santos. Sim, Vossa Excelência. Vereadora Francisca Maciel de Souza Lira. Voto sim. Vereador Marivalter Alves de Almeida. Voto sim, presidente. Vereador Welton Gonçalves Lima. Voto sim, senhor presidente. Projeto de Lei número 02, de 15 de maio de 2026, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária 2027, aprovada em primeira votação com 8 votos favoráveis. Momento que convido o senhor vice-presidente, o vereador Welton Gonçalves Lima, para assumir os trabalhos da mesa, para que eu possa fazer uso da tribuna. Nesse momento, convido o vereador Idalvan Batista de Queiroz para fazer uso da palavra. 8 minutos, vereador. Bom dia a todos, mais uma vez. Quero iniciar a minha fala agradecendo ao bom Deus pelo dom da vida e a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós temos que estar sempre agradecendo a Deus. Estamos chegando agora de uma viagem da nossa capital e a gente vê como é perigosa a estrada, a gente viu 2 acidentes, então sempre quando a gente parava para descansar, a gente estava agradecendo a Deus pela boa viagem e pela proteção divina. Quero estender os cumprimentos a todos os vereadores, em nome do presidente interino, o vereador Caquinho da Pesca. Quero estender também os cumprimentos a todos que nos acompanham através do YouTube, a todos presentes aqui. Quero, nesse momento, apresentar o assessor especial do Gabinete da Presidência, Guilherme, que está fazendo parte dessa equipe. E aí eu já deixo aí o aviso para a sociedade, que precisar, qualquer contato com o presidente dessa Câmara, que procure o meu assessor, se eu não estiver presente, pode tirar dúvidas com ele, que logo em seguida ele vai fazer contato comigo para que possamos resolver os problemas do nosso povo. Quero também aqui estender os cumprimentos a Junho, do Instituto Água Viva, aqui presente. Senhores, aprovamos em primeira votação a LDO, o nosso orçamento que direciona a Lei Orçamentária Anual, a LUA. Então, esse é o primeiro passo para o orçamento de 2027. Nós precisamos estar muito atentos ao nosso orçamento. A gente viu nas audiências públicas que foram apresentadas nessa casa algo histórico que não acontecia há muito tempo, que é a queda do orçamento do FPM municipal já no primeiro semestre. Dificilmente isso acontecia antes, sempre tinha essa queda no segundo semestre, então isso está acontecendo devido à falta de arrecadação na esfera federal e estadual, que afeta diretamente os municípios. Os governos, as entidades têm buscado alternativas para reparar, mas afeta diretamente no nosso orçamento, e aí nós temos que estabelecer prioridades. O recurso aperta e a gente não consegue atender todos os morparaenses, todas as secretarias da forma que a gente idealiza, que a gente planeja. Então, nós precisamos estar muito atentos ao orçamento e principalmente nas mudanças que ocorrem. São previsões de receitas e as despesas têm que estar aí pareadas o que a gente consegue arrecadar ao longo de todo o ano. Então, os vereadores, a sociedade morparaense precisam estar muito atentos ao nosso orçamento. Como iniciei minha fala, chegamos agora, tem uns 10 minutos que chegamos de Salvador, os vereadores Bastos e Dalvan, Caquinho e Domingos, onde fomos convidados a estar em Salvador, Caquinho não, o vereador Diarley, Domingos e Bastos, onde foram assinados mais de 2 bilhões de ordens de serviços e convênios para mais de 200 municípios da Bahia. E entre esses municípios, Morpará foi contemplado. E foi contemplado, já que estamos na Copa do Mundo, que a abertura foi ontem, com um gol de placa. Morpará foi contemplado com a segunda maior obra da sua história, que vai ser a nossa orla, o nosso cais, abrilhantando o que nós temos de maior riqueza, que é o nosso Rio São Francisco,
que fica ali, que Morpará tem a felicidade de ter o rio dentro da sua cidade. Então, esse cais que vai trazer aí lazer, vai fortalecer o esporte, qualidade de vida para aquele povo, está prevendo parques, pavimentações, uma obra prevista no valor de R$ 10.418.979,78. Então, não só pelo valor, mas o que vai significar essa obra para a comunidade de Tamborizinho, para todos os nossos bairros, onde teremos um espaço de lazer para fazer caminhadas, um momento com as nossas crianças. Então, ontem foi um dia de alegria para o povo morparaense. Também recebemos o convênio da pavimentação do bairro do Tamborizinho, o bairro Tamborizinho, que é um bairro histórico do nosso município, vai ser contemplado com quase 4 milhões de pavimentação, onde deve chegar a pavimentação até o povoado de Carmelo, dando aí mais segurança para aquele povo, deixando aí as nossas vias sem poeira, sem alagamentos, então isso é muito importante. Estamos na expectativa que em julho comece a obra de esgotamento sanitário. Nós não podemos ter as ruas bonitas, a nossa orla bonita e ter o esgoto em céu aberto. Então, eu tenho certeza que logo, logo, Morpará vai se tornar um canteiro de obras gigante. Já temos licitado o Colégio Luiz Palmeiras, a Areninha de Papagaio, lá de Pé de Serra, lá da região de Arlei. Foi licitado no último dia 4, 12 bases de caixa d'água, onde vai melhorar o abastecimento hídrico da nossa zona rural, onde as pessoas sofrem com abastecimento de água. Então, essas 12 bases de caixas d'água, que já foram licitadas, com valor aproximado de 400 mil, vai trazer qualidade de vida para o nosso povo da zona rural. Então, com o cais, com as pavimentações, e até o fim de julho tem mais surpresa boa para o povo de Morpará. Então, tenho certeza que vai aquecer a nossa economia, vai movimentar o nosso comércio. Então, isso vai ser muito gratificante para a gente. Vai ser um grande canteiro de obras no nosso município, vocês podem ter certeza disso. E nós não podemos deixar de agradecer a parceria do governo do estado com o nosso município, em nome do nosso governador Jerônimo Rodrigues, dos nossos deputados Afonso Florencio e Neuza Cadori. Queremos também agradecer a parceria dos nossos representantes municipais. Hoje, na linha de frente, o nosso gestor Natalito, Lelei, que deixou a sua contribuição ao longo dos seus 12 anos como gestor desse município. E os vereadores dessa casa, que, acima de tudo, tudo começa na Câmara Municipal. As leis começam aqui, a liberação, as dotações, tudo passa por essa casa. Então, a parceria são as pessoas de Morpará de mãos dadas. E, acima de tudo, a sociedade, né? Que é quem escolhe os seus representantes. Então, isso mostra que estamos no caminho certo. Já entramos no mês, o melhor mês do ano, como fala a juventude, né? O mês de junho, o mês de festa, com Copa do Mundo abrilhantando ainda mais. Nós temos aí uma programação extensa de festas. Ontem foi o arraiá da escola da minha filha. Não foi possível participar, mas eu estava num momento também muito especial lá em Salvador. Mas eu queria muito estar aqui. Então eu peço aos nossos morparaenses que nesse período de festa, que seja um momento de paz. Vai chegar muita gente de fora para a gente confraternizar, se reencontrar, amigos, familiares. Eu espero que Morpará continue avançando. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Quero, para finalizar, falar como foi grande a abertura da nossa Copa Society, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação, liderada pelo coordenador Adílio, lá no esporte. Vai ter torneios, vai ter muita coisa legal no mês de junho. E essa Copa valoriza principalmente os nossos atletas, os nossos jovens. E eu tenho certeza que nós precisamos dar mais oportunidade para o nosso povo, e esse é o caminho. Então, senhor presidente, é basicamente isso. Muito obrigado. Vereadora Carolina do Vale de Jesus. Desculpa, vereador Bartolomeu Alves de Souza. Bom dia a todos. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Todos de casa que estão nos assistindo através do YouTube. Gostaria de mandar um abraço à família de Ana Chagas, de Carnaúba,
a mãe de Robson, a mulher de Minda, que faleceu no último domingo. Desejar que Deus abençoe essa família, que dê conforto, que possa superar essa perca. Gostaria de parabenizar a minha esposa, Edileide, minha namorada, pelo Dia dos Namorados, que é hoje, e todos os casais de Morro-Pará, pelo Dia dos Namorados. Gostaria de pedir desculpa ao povo de casa e aos colegas vereadores, que a gente chegou um pouco atrasado. Acabamos de chegar de Salvador, tem uns 10, 15 minutos. A gente esteve ontem na audiência com o governador, onde nós conseguimos assinar, o prefeito de Morro-Pará conseguiu assinar uma grande obra, 2 grandes obras para o nosso município. E nesse momento eu gostaria de parabenizar o prefeito, parabenizar todo o nosso grupo político por essa conquista. Acho que é uma conquista maravilhosa. O cais é uma obra gigantesca que vai mudar a cara da beira do rio. Acho que nós temos um rio maravilhoso e aquele cais é um presente que vai mudar para sempre a nossa cidade. Agradecer também pelo calçamento do bairro do Tamborezim, que é uma obra aproximadamente de 4 milhões de reais. É uma grande obra tão sonhada e que vai mudar a vida daquelas famílias que ali residem e vai melhorar cada dia mais a nossa cidade. Gostaria também de agradecer o ex-prefeito Lelei, que esteve na frente também dessas obras e, graças a Deus, saiu. Eu gostaria de agradecer ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, aos nossos deputados Afonso Florencio e Neuza Cadore, ao nosso prefeito Lelei e a todos os vereadores pela parceria. Gostaria de desejar, chegamos no mês de junho, que nós temos um ótimo mês de junho, ótimas festas, começou as festas já na nossa cidade, que é um mês que a gente vai ter bastante pessoas visitando a nossa cidade, que Deus consiga trazer todos em paz e retornar para suas casas, que a gente tenha bastante paz nas nossas festas, que a gente tenha um mês maravilhoso, que a gente tenha um mês de festa e de alegria. Gostaria de agradecer a Deus por mais um dia aqui presente, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Morro-Pará. Vereadora Carolina do Vale de Jesus. Bom dia, Morro-Pará. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Dalvan e em nome dele saúdo os colegas e colegas vereadora, cumprimento o corpo de trabalho aqui desta casa e você de casa que nos acompanha pelas redes sociais. É com muito prazer que represento vocês aqui nessa tribuna. Quero iniciar essa fala de hoje com muita felicidade, né? Vem aí uma obra significativa, a nossa orla, para as margens do nosso tão maravilhoso Rio São Francisco. É um sonho realizado, estou muito feliz e queria muito ter ido com os meninos, mas a correria do mês de junho, o Sérgio está atarefado, então, para mim sair assim, por conta da minha filha, que ainda tem 1 ano, é meio complicadinho em cima da hora, então resolvi não ir. Mas tenho certeza que foi um momento muito especial, os meninos compareceram junto com Natalita e Dalvan, de Arley, Bastos e Domingos, e foi um momento realmente que marca o compromisso do governo do Estado com Morro-Pará. Essa é a 2ª grande obra. Lembro-me quando a gente ganhou a BA 160, que também foi um sonho, né? Então, hoje, a gente está aí sendo contemplado mais uma vez com uma obra grande que mostra o compromisso do nosso governador e dos nossos deputados Afonso e Neuza, além da pavimentação do Tamborezim, que se estende até o Carmelo, uma pavimentação desejada e esperada pelo povo daquele bairro. Então, eu estou muito feliz com os avanços que temos iniciado. Quero aqui agradecer ao prefeito Natalito, ao ex-prefeito Lelei, que também deixou algumas obras encaminhadas ainda na sua gestão. Isso mostra o compromisso do governo do PT com Morro-Pará, e é muito bom quando a gente vê que a nossa cidade vem avançando cada vez mais. Uma cidade pequena, a arrecadação é mínima, a gente sabe, mas ainda assim o governo do Estado tem olhado para Morro-Pará,
tem dado oportunidade de crescimento, tem dado obras que mudam o rumo. E aí eu fico pensando ontem, quando a página Morpará, a página da prefeitura publicou, e eu fiquei pensando, tanto de pessoas que ainda duvidam, né? Ah, mas se sair do papel, se não for promessa de eleição. E aí a gente pensa, quando se assina um convênio para iniciar uma obra, é porque isso já está certo. E aí a gente fica, assim, às vezes, duvidando que o nosso município pode chegar no lugar que merecemos. E que a gente não duvide. O nosso município já saiu de lugares muito escuros. Hoje nós temos avançado muito e tenho certeza que continuará avançando. Recebi também uma notícia muito especial, assim, do secretário de Saúde, Edilton Tita, onde ele disse que já está entrando em contato para a contratação de um pediatra. Isso foi falado para a gente antes, mas ele me confirmou essa semana e eu fiquei muito feliz, porque, de fato, a gente precisa de um médico especialista em crianças. Nossa cidade é numerosa, temos muitas crianças, e essa contratação mostra também um compromisso da atenção básica com as especialidades. Me disse ainda que fez contato com o neurologista e estava faltando analisar a documentação do profissional, mas que também a contratação já estava certa para que fosse contratado também um neurologista. A gente sabe que os números de transtorno do neurodesenvolvimento tem se estendido em Morpará. E o neurologista é importantíssimo para o diagnóstico, tendo em vista que os pais, muitas vezes, não têm condição de pagar uma especialidade, porque é cara. Nessa última semana, eu levei minha filha a Barreiras. E são consultas realmente muito caras. E, muitas vezes, as pessoas não têm essa condição. Então, quando o SUS de Morpará, quando a atenção básica garante um profissional dessa qualidade, visando a necessidade das famílias, nos mostra também compromisso com a saúde, compromisso com a prevenção. Então, eu quero dizer que nosso objetivo é esse, continuar cobrando. Quero aqui fazer observação à Secretaria de Infraestrutura e dizer que precisamos nos organizar melhor com relação à limpeza urbana, com relação à capina, com relação ao recolhimento de entulhos. Esse ano falhamos muito, não há justificativa para as nossas falhas, e a gente precisa melhorar isso, precisa deixar uma cidade mais limpa e mais organizada. É uma cobrança que eu fiz constantemente no meu gabinete e que eu seguirei cobrando. Eu acho que são ações básicas, e no básico a gente tem que oferecer com excelência. Então, que o próximo ano a gente possa se organizar, ou que depois desse semestre aí de festejo junino, possamos organizar para fazer a limpeza correta e completa de todos os bairros da cidade, oferecendo mais segurança, mais conforto e, principalmente, mais higiene e mais saúde pública aos moradores de Morpará. Então, deixo aqui a minha observação à secretaria, que já passei também para ele, para o secretário, para o Magno, que está lá responsável, e também para o prefeito, de que essa é uma observação do meu gabinete e que eu seguirei cobrando. A limpeza urbana ela é necessária, ela não é algo que a gente faz se der, a gente deve fazer. É uma obrigação, é algo que não há como questionar. Quero aqui também falar um pouquinho sobre os festejos juninos. Está chegando. Estamos recebendo já os nossos visitantes e quero desejar boas-vindas a todos eles. A cidade é de vocês, nossos conterrâneos, nossos visitantes. E estamos aqui caminhando para que cada dia nós podemos avançar mais. Quero agradecer ao ex-prefeito Lelei, que esteve à frente da pasta da Secretaria de Educação, dizer, Lelei, que você tem uma história muito bonita, é respeitado pela grande parte da população morparaense, mais da metade da população reconhece o seu trabalho frente à prefeitura quando esteve prefeito, reconhece o seu trabalho na Secretaria de Educação. Quero dizer a você que foi muito bom o período que passou em Morpará, frente à Secretaria de Educação, fez mudanças muito positivas, caminhou de forma muito positiva, e quem perde, felizmente, é a educação, porque eu vi em você realmente um compromisso de mudar o que precisamos mudar na nossa educação. Quero desejar a você sucesso na sua nova caminhada. Saiba que estaremos aqui sempre para defender o nosso projeto, que é maior do que qualquer adversidade, qualquer divergência política. Caminhamos juntos, lado a lado, por mais de 24 anos. Então, temos uma história que grupo político nenhum em Morpará conhece, que é a história da união, a história de que tiramos do nosso bolso para fazer uma campanha, de honestidade, de compromisso. E você, com certeza, seguirá aí, buscando, junto ao governo do Estado, mais melhoria para a nossa cidade. Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala do PT Morpará, a gente fala de Lelei, a gente fala de Natalito, de honestidade, de companheirismo, de irmandade. Então, que a gente siga fortalecendo as nossas relações, nos dando mão, em prol de um projeto que transformou a nossa cidade. Quando a gente pega o Morpará de antes para o Morpará de hoje, a gente consegue ver que realmente as transformações são inúmeras.
precisamos melhorar em vários fatores, precisamos. Não estamos falando que nossa cidade é perfeita, estamos longe da perfeição. Temos muito que avançar ainda, mas que com trabalho, com honestidade, zelando do dinheiro do povo, não metendo a mão, saindo de cabeça erguida, por ter sido um prefeito honesto, por dar continuidade a um sucessor também honesto, um sucessor que está levando as suas obras à frente, que está buscando melhoria também para deixar a sua contribuição. Isso é que é especial, isso é que me faz cada vez mais defender o meu partido, defender o meu projeto, defender a ideologia em que sempre acreditei. Acreditar no PT é acreditar no povo, é acreditar nas políticas públicas, é acreditar que podemos levar para quem está lá na ponta, no interior, melhoria de vida na saúde, na infraestrutura. E eu sou muito feliz quando eu penso que estou candidata hoje a um convite seu e ao estar ao lado de Natalito, que é um prefeito comprometido, um prefeito que vem mostrando que também se importa com a cidade e que quer deixar o seu trabalho cada vez mais em evidência. Então, sou muito feliz de ser a única vereadora do PT nessa tribuna e de defender sempre o teu nome, o nosso projeto e o que nós construímos nesses 24 anos de PT em Maior-Pará. Que a gente nunca se perca e que a gente não deixe jamais aqueles que estão ao nosso lado, por oportunismo, por poder destruir o que construímos ao longo desses anos, que foi progresso e união. Quero aqui desejar a todos um bom final de semana, estou à disposição e um abraço todo carinhoso. Vereador Diarley dos Santos Martins Pereira. Bom dia a todos. Quero saudar meus colegas em nome do presidente e da Alvan. Saudar todos os colaboradores e todos que se faz presente em nome da minha assessora Ana Júlia. Queria aqui iniciar a minha fala desejando um dia maravilhoso, que hoje é um dia dos namorados. Nós somos casal, mas somos namorados também. Em nome da minha esposa, Rita de Cássia. E falar sobre a viagem. A gente fez uma viagem muito rápida, muito em cima. Peço até desculpa porque chegamos atrasados, mas que foi uma viagem muito produtiva. A gente conseguiu assinar obras muito importantes para o nosso município, que é o cais, tão esperado, uma beira de rio bonita, atrai ao pessoal da zona rural, de outras cidades. O pessoal da zona rural, quando chega aqui em Maior-Pará, eles vão ver a água do rio, vão ali se fazer a visita ao nosso rio, que é lindo. E com esse cais, com essa orla, atrai muito mais pessoas da zona rural e de outros municípios. E também a pavimentação do bairro Tamburizinho ali, muito importante. Queria aqui agradecer aos nossos governantes, desde governo federal, governo do estado, governador Jerônimo Rodrigues, assinando muito pacote de obra para vários municípios da Bahia, os nossos deputados, Afonso Florencio e Neuza Cadori. Queria agradecer também ao gestor, em nome do prefeito Natalito, por estar correndo atrás, o ex-prefeito Lelê, por tão contribuiu para a nossa cidade e vai continuar contribuindo para o nosso povo. E mais importante disso, é importante para nós, para os governantes, mas tem o povo. O mais importante disso é o povo. Essas obras são mais importantes para o nosso povo, do nosso município. Então, são muitas obras importantes que mudam a vida do nosso povo e a gente vai continuar cada dia mais melhorando, tentando dar o nosso melhor para o nosso município. Queria aqui também agradecer a Deus por essa viagem ter dado certo. A gente vê tantos acidentes na estrada, então a gente fica grato por ter feito essa viagem e voltamos em paz. Então, fico muito grato a todos os colegas da viagem. A gente vem brincando para passar o tempo. E é isso que a gente quer, continuar trabalhando para o bem do nosso povo. E queria aproveitar aqui, falar das nossas festas juninas, convidar todo o povo da nossa zona rural para nossas festas juninas que está chegando. E também
reforçar mais um convite para a nossa Feira do Mel, a Feira da Agricultura Familiar, que está chegando aí. É muito importante a Feira do Mel. Quando se fala em Feira do Mel, não é porque só Feira do Mel. Feira foi um nome que foi criado para essa feira, Feira da Agricultura Familiar. E ali é onde as pessoas podem trazer seus produtos para estar expondo. Para cada um da cidade, de outra cidade, está vendo o que o agricultor tem a oferecer, que ele tem aquele produto. Vai estar vindo muitas associações, representantes de comunidade para a nossa feira. Eu queria já reforçar o convite para a nossa Feira do Mel. Vereador, seu tempo regimental é 16 minutos, viu? É porque não consegui... O tempo do senhor, 16 minutos. Certo, obrigado, Caquim. Não consegui apagar lá o placa lá, viu? Eu queria também... Era só isso, reforçar o convite para a nossa Feira do Mel, desejar que todos venham para esse momento, que é um momento muito importante. Sempre eu venho um dia antes, desde presidente de associação, está dando uma força para o secretário Alex, e como vereador não deixei de fazer isso. Sempre vem um dia ou dois antes ajudar ele para estar organizando nossas barracas para os nossos opositores. Desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Vereador Domingo Pereira de Oliveira Rodrigues. 8 minutos, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, co-funcional dessa casa. Quero aqui desejar boas-vindas ao companheiro, ao assessor especial ali, Guilherme, e na oportunidade estendo cumprimento aos demais assessores que se fazem presente. Senhor presidente, quero aqui só fazer aqui e corroborando um pouco o que meus colegas já falaram um pouquinho. Quero pedir desculpa, inclusive, estou um pouco cansado, inclusive. Foram 2 noites dentro do carro, mas foi por um bom motivo. A gente conseguiu aí, junto ao nosso prefeito Natalito, junto aos colegas vereadores, estar em Salvador para a nossa grande obra, uma obra tamanho G, que é a nossa orla, uma obra que vai acabar aí englobando várias ações do município. Já vi nessa casa aqui colegas defender aqui a necessidade de espaço de lazer. Esse cais terá espaço de lazer. Vi colegas falar de pontos turísticos. Esse cais será um ponto turístico. Vi colegas falar aqui sobre questão de geração de emprego e renda. Lá teremos quiosque, onde famílias poderão ali montar seu negocinho e complementar suas rendas. Portanto, é uma obra importantíssima, que além do aspecto financeiro, o aspecto estético, também tenho plena convicção que gerará aí emprego e renda para o nosso município, que isso aqui é mais importante também. Não poderia deixar de citar aqui, dar gratidão ao companheiro Jerônimo Rodrigues, governador do estado, primeiro por ele ter essa sensibilidade de entender como ser humano. Percebe-se na hora que você pega na mão do governador, ele olha no seu olho e te fala parabéns, percebe que é uma pessoa que está ali, embora é político, mas é um ser humano que gosta de gente, que trabalha por gente. E política é isso, a gente sabe que ninguém é de ferro, mas nós temos os nossos anseios e, acima de tudo, essa sensibilidade de entender que estamos trabalhando para o outro e para o próximo. E a nossa passagem na política ela é passageira e a gente temos que ter oportunidade de que, no momento que estivermos na política, temos que fazer com que as coisas cheguem para aqueles que mais precisam. E hoje se vê dessa forma no governo do estado. Assim a gente consegue essa percepção de entender o quanto um governo que trabalha para o povo e para aqueles mais fracos. Portanto, gostaria aqui já de agradecer o nosso governador Jerônimo Rodrigues. Estendo os cumprimentos também ao companheiro Afonso Florencio, a Neuza Cadores, nosso deputado federal e estadual, que aí não precisa nem estar falando aqui sobre eles muita coisa, que são vários trabalhos prestados dentro desse município. A gente sabe o quanto Afonso tem feito em Morpará, o quanto Neuza tem feito em Morpará, e vão fazer muito mais. E tenho plena convicção que será mais uma vez mais votado no município, porque tem trabalho prestado aqui nessa cidade. E, portanto, eu quero pedir ao povo de Morpará, inclusive, que nos ajude ainda mais para que possamos continuar trabalhando. E peço aos colegas, aqueles que estão aí com os seus deputados, peçam obra para Morpará, que Morpará precisa de muito mais apoio e muito mais ajuda. Não poderia deixar de citar também o companheiro Lerei, uma pessoa que veio construindo sua história desde lá de trás, junto com o Natalito, junto com todos nós, junto com
vereadores que já passaram por esta casa, que deu sua contribuição para o Morpará e continuará dando também. Portanto, quero deixar aqui também bem claro que ele tem sua contribuição e continuará dando para todos nós. Para finalizar, eu gostaria de deixar apenas aqui uma reflexão. Às vezes as pessoas só vê o lado que diz bom da política, na verdade, mas pegando um carro desse, sair daqui à noite, viajar a noite toda, fazer um bate-volta, e aí você se deparar com 2 acidentes ali, e ali a gente se olha e fala, poxa, poderia ter sido eu também ali. Até combinei com os colegas, vi vários caminhoneiros ali parados, olhando para o outro colega ali caído com aquele caminhão. Falei, poxa, o que não deve estar passando na mente daqueles colegas caminhoneiros ali um com o outro? Portanto, nós, da mesma forma, a gente corre risco todo o tempo, mas sabemos que quando entramos na vida pública é para isso, é para servir. E nosso desejo é servir e servir com excelência, porque nosso povo, nossa Morpará merece. E muito obrigado a todos. Vereadora Edneia Lima dos Santos. Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimento essa bancada, em nome aí do presidente Dalvan, todos que nos acompanham aí de casa. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Estão falando muito em obras, né? Época de política é normal, mas eu quero ver sair do papel, eu quero ver a execução da obra. Mas não se preocupe não, vocês estão de parabéns, mas não se preocupe, porque ACM Neto vem aí e com certeza ele fará muito bem. Essa semana, meus queridos, meu povo morparaense, foi uma semana agitada para a nossa cidade. Uma semana atípica, né? E muitos me pediram um posicionamento nas redes sociais sobre a postagem aí do ex-prefeito dessa cidade. Eu quero dizer a todos vocês que esse tempo em silêncio, meu povo, é por causa da relevância, da importância da nota do ex-prefeito. Esse tempo em silêncio, meu povo, foi para pesquisar, entender e saber quem dos dois estão falando a verdade. Porque deixou a cidade de Morpará perplexa. Imagine que o atual prefeito, ele não se pronunciou, ficou em silêncio. E eu também fiquei. Porque diante da nota, que para o atual governo é uma bomba, diante da nota que para o atual governo é um escândalo, para a oposição e para a sociedade, não é somente um escândalo político ou administrativo, não, meu povo. É algo sério. Preste bem atenção no que eu vou falar. Trata-se mais do que isso. Trata-se de improbidade administrativa. Trata-se de possíveis crimes. Trata-se de possíveis lesões ao erário público. Então é algo muito sério. Muito sério. Não é um debate político. Não cabe aqui expressões de opiniões partidárias. De gosto, não. Tem que saber por que o atual prefeito demitiu os funcionários que elaborou, né, o projeto do hospital. A que horas foram demitidos? Por que o atual prefeito não deu continuidade ao projeto que já estava aí? Isso tudo está na nota dele, na nota do ex-prefeito. As pessoas de Morpará, elas querem saber, eu como vereadora, como a voz do povo, elas querem saber o que de fato está acontecendo. Que escândalo é esse? Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo, e o povo tem o direito de saber. E foi por isto, meu povo, meus morparaenses, meus queridos, que no dia 8 de junho,
protocolei aqui nesta casa, junto à Procuradoria, um ofício para a gente entender o que de fato está acontecendo. E vou ler para vocês. Solicitação de análise técnica e jurídica para instauração da CPI, conforme a Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara. Coisa que nunca houve na nossa cidade. Venho, por meio deste, solicitar análise técnico e jurídico sobre a viabilidade de instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades ou não na obra da reforma e adequação da unidade hospitalar Jonival Lucas, as quais se iniciaram em abril de 2024 na gestão anterior. A solicitação decorre de declarações públicas do ex-prefeito Cirlei Novaes Barreto acerca da substituição da equipe técnica responsável pela elaboração do projeto e acompanhamento do empreendimento. Fatos que levam questionamentos sobre a regularidade da execução, a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das normas técnicas. Considerando a relevância do tema para a população e a existência de denúncias encaminhadas no Tribunal de Contas do município, TCM, e ao Ministério Público, entende-se necessária a apuração dos fatos e de eventuais responsabilidades, tendo em vista que a CPI é um instrumento legal e próprio do Poder Legislativo. Para corrigir e elucidar questões da administração pública, solicita desta Procuradoria também, caso proceda ao pleito em epígrafe, as informações quanto ao rito da comissão. E vai às seguintes perguntas, porque o povo quer saber. Existia planejamento formal a respeito legal para a transferência provisória do hospital durante sua desativação? Existia? Havia recursos orçamentários destinados à reforma da unidade? E qual foi a sua execução financeira? A transferência dos serviços hospitalares para outro local observou as normas legais e sanitárias exigidas? Número 4. A reorganização dos serviços de saúde foi submetida ao Conselho Municipal de Saúde? Qual era a situação da obra, dos recursos e dos contratos ao final da gestão anterior? Quais os fundamentos para a alteração do projeto original da obra? O projeto inicial apresentava falhas técnicas ou incompatibilidades normativas? Quais os motivos da substituição da equipe técnica responsável? Por que foram elaborados novos projetos e contratos e contratado nova equipe técnica, e quais os resultados obtidos? Qual a situação atual da obra e a previsão de sua conclusão? O povo quer saber, eu sou a voz do povo, é o meu direito, o meu dever, esmiuçar, saber o que está acontecendo. Quem está falando a verdade? O atual prefeito ou o ex-prefeito? Certo de poder contar com a vossa valiosa atenção e competência, desde já manifesto a minha mais alta estima e consideração. Vereadora Edneia Lima, muito obrigada. Vereadora Francisca Maciel de Souza Lira. Bom dia, cumprimento a bancada de vereadores e vereadoras em nome do presidente dessa casa, Idalvan Queiroz. Cumprimento o corpo funcional dessa casa em nome do meu assessor, Rodrigo. E cumprimento os demais presentes em nome do meu esposo, Carlos Antônio. Iniciou o mês de junho, estamos aqui hoje no Dia dos Namorados. E eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para o meu namorado, meu companheiro, meu amigo, que sempre está comigo, presente em todas as horas. Junho é o mês mais aguardado do ano para celebrar a cultura nordestina, é época de resgatar a tradição, reunir a família e festejar com alegria. Que a energia do santo festeiro,
o som da sanfona. Traga muita alegria e prosperidade no nosso mês de junho. Ontem eu estive presente no arraiá da Escola Municipal Joaquim Barbosa. Quero parabenizar toda aquela equipe que faz parte daquela unidade de ensino, parabenizar as professoras, os professores, os alunos, pela belíssima apresentação. A quadrilha foi linda, muita comida típica. Isso é muito importante, a nossa cultura continuar sendo mantida e não deixar essa tradição acabar. Então, todos de parabéns. Fiquei muito feliz pela recepção que todos tiveram comigo. Hoje também eu recebi uma informação muito importante para a nossa zona rural e também para todas as pessoas da nossa cidade, né? Que vai ser a recuperação da estrada que liga a BA 160 ao Mucambo do Branco. Será recuperada brevemente, não vou dizer certamente o dia, mas será recuperada. Foi destinado mais de 800 mil. Nesses 800 mil terá incluso também carro-pipa, caçamba e rolo compactuador. Será recuperado 8 km de estradas e depois de Mucambo do Branco será recuperada até a Ponte de Mourão. Essa é uma notícia excelente para nós da zona rural. Será beneficiada a população. E é isso que eu defendo. O governo que destina, eu vou parabenizar, porque vai ajudar o povo. Então, Natalito, parabéns pelo seu empenho. Você vai estar ajudando a população inteira. Não está olhando se vai ser A ou B. E é assim que eu levo a minha política. Tenho o meu partido, sim, mas eu defendo aquele que ajuda o povo. É esse que eu vou parabenizar. Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Desejo a todos um bom final de semana, aos casais de namorados, que curtam o seu dia, que valorize o seu parceiro, a sua parceira, não somente hoje, mas todos os dias, seja dia de celebrar o amor e respeitar o seu relacionamento. Tenham todos um bom final de semana. Vereador Marivalter Alves de Almeida. Bom dia a todos. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os assessores, o nome do meu assessor Gustavo, cumprimentar o corpo funcional dessa casa e todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, fazendo o trabalho dessa casa, agradecer a cada um morro paraense por me dar essa oportunidade de estar na vereança mais uma vez. E quero falar também que a gente esteve em Salvador, eu e a vereadora Francisca, segunda-feira, como os colegas vereadores falou, é uma viagem muito longa, uma viagem muito perigosa, onde a gente vê muitos acidentes, a gente fica muito preocupado, porque é perigosa demais essa estrada daqui para Salvador. Mas a gente tem que enfrentar, tem que correr atrás para conseguir as coisas para o município, porque hoje a gente vê a importância também dos vereadores correr atrás, estar buscando o projeto para o nosso município, que não só o prefeito corre atrás, como o vereador. Quando a gente vai nos eventos desses, a gente vê bastante vereador, bastante secretário, correndo atrás de benefícios para os municípios. Então, não estou fazendo diferente, estou correndo atrás, com um diálogo com vários políticos, de A ou B, para ver se a gente faz uma parceria, conseguir algo importante para o nosso município, que a gente vê que o nosso município está precisando muito desenvolver, e é isso que a gente tem que fazer, tentar fazer da melhor forma para desenvolver o município. Quero falar, gente, que agora chegou num período de pré-campanha, a gente fica muito animado, né, que é muita promessa, mas a gente só pode dizer concretizar depois que sair, porque, na verdade, é promessa demais. É mais no papel mesmo do que sair, porque tem muitos prefeitos que recebem essas promessas, todo mundo chega comemorando antes de acontecer o gol, né? Então, por isso que a gente tem que esperar primeiro para poder comemorar, porque não é fácil. A gente viu o hospital, que foi destruído, com promessa que ia fazer o hospital, reformar o hospital todinho. E hoje está lá, já tem 3 anos.
Então a gente não se ilude com muita promessa, não. Vamos esperar acontecer. Eu torço que aconteça. Sinceramente, a minha torcida é grande que aconteça esse benefício na beira do rio, que é um passo à frente do Morro Pará. Então eu vou estar torcendo, vou estar ajudando no que precisar como vereador para essa obra acontecer. Mas a gente tem que esperar acontecer, porque é um período de pré-campanha. A gente sabe que é muita promessa, então a gente vamos esperar. E isso é um sonho de todos os morros paraenses, porque é uma área muito importante, é um cartão postal da nossa cidade, é o Rio São Francisco. Então, saindo essa obra aí, vou dar parabéns ao prefeito, também vou dar parabéns ao governo, entendeu? Que é uma obra muito importante para o município. Então, é isso que a gente tem que fazer. É igual o calçamento de rua. O bairro Renascer foi medido, foi batido os pontos, já tem também 3 anos. O governo prometeu, não cumpriu. Então, por isso que a gente não pode se iludir com promessa. Vamos esperar acontecer. Porque promessa não é benefício. Então, o benefício é quando é concretizado. Então, é isso aí. A gente está chegando no período do mês de junho, eu participei na escola da minha filha, no Pereirão. A gente vê que é um mês animado, todo mundo animado. Parabéns aos professores, aos alunos. Foi um evento muito importante, muito organizado. Estive presente lá e estava muito animado, as barracas, a gente participando das barracas. Então, isso é um momento importante. Então, quando chega o mês de junho, as crianças, os pais, as mães, fica tudo animado, porque é um mês muito animado, o mês de junho. Está aí chegando o período das festas, né, se aproximando, e aqueles conterrâneos que vai vir para a festa, sinta-se abraçado pelo vereador Marivaldo, vou estar aqui na festa, o que precisar de mim, pode contar comigo, vou estar sempre de portas abertas, braços abertos para todos os visitantes que vierem precisar da gente. A gente tem que acolher e fazer uma festa boa, uma festa animada, que passa na paz, que Deus abençoe a cada um que venha, e também a todos os comerciantes, que tudo dê certo para cada comerciante de Morro Pará, porque fica todo mundo nessa expectativa que quando chega o mês de junho, é um período que os comércios vendem mais, então a expectativa de todo mundo, que todo mundo dê certo, que tenha uma festa boa, com muita gente, na paz, que vai dar tudo certo para todo mundo, e que cuida direitinho da limpeza da nossa cidade, que nossos visitantes vão vir, tem que estar uma cidade limpa, que isso é importante, faz parte da saúde da população também, a cidade limpa. Isso eu venho sempre cobrando, e que seja a cidade mantida sempre limpa, que é um dever da prefeitura. Então, quero desejar a todos um feliz final de semana para todos. Vereador Welton Gonçalves Lima. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar, em nome do presidente Dalvan, todos os vereadores e vereadoras. Quero agradecer a mais um dia que Deus me permitiu de estar aqui nessa tribuna. E cumprimentar aqui meu assessor Daniel, e em nome de Daniel, todos os assessores que fazem um grande trabalho nessa casa. Gustavo, Sofia, Rodrigo, Joilza, Ana Júlia, Leonardo, Amanda, e agora o nosso amigo Guilherme e o nosso motorista dessa casa, Gilson. Quero agradecer cada um pelo um grande trabalho que faz nessa casa, e tem todo o nosso respeito. E o pessoal que trabalha aqui é Emília, Claudete e Lígia. São as pessoas de competência que sempre estão presentes nessa casa. E eu quero também dar os parabéns aqui, Dia dos Namorados, que, em nome de minha esposa Celi, que é namorada e esposa ao mesmo tempo. Quero dar um grande abraço à minha esposa, que eu tanto amo. E também quero dar aqui uns parabéns à minha mãe, que está viajando nesse momento, que essa é minha guerreira. Essa que todos os dias eu sou feliz quando vejo a saúde de minha mãe todo dia, que essa é a minha riqueza, nossa mãe e meus irmãos. E eu quero agradecer aqui também o pessoal da Sopesca, né, o nome do presidente Elivelto, Jean, Matheus, Vânia, que sempre está presente naquela entidade, sempre fazendo o melhor para os nossos pescadores. Eu só tenho que agradecer a cada um desses que defendem a categoria da pesca. E eu quero agradecer aqui, entrar no assunto, eu quero agradecer aqui todos os vereadores que teve essa viagem para Salvador. Eu, mais Carol, não foi, porque o batalhão nosso é grande,
Quando não vai 4, vai 3. Quando não vai 4, vai o 6. É porque o pessoal da rua fica comentando modos problemas que vem acontecendo, porque a gente não vai a uma viagem dessa, porque a gente tem outros compromissos. Quando sai 4, fica 2 do partido, e fica mais 3 da oposição. Mas não quer dizer que o vereador Caquinho da Pesca e Carol não vai, que a gente não está contra o grupo. Aliás, nós temos um batalhão grande demais. Quando o 6 não vai, vai 4. E essas coisas que a gente dá resposta para o povo do Morpará, que a gente não está em conflito. Sobre a saída de Lelei, não foi o prefeito que tirou, foi o que pediu para sair. E eu não vejo nada demais isso aí. Toda coisa, até dentro de casa você tem uma discussão. Né? Não é porque o secretário, o ex-prefeito Lelei saiu, que foi o grupo que tirou, que brigou. Eu não vejo briga nenhuma. Cada vez nós estamos mais unidos para pensar o melhor para o povo do Morpará. É isso aí que eu vejo, não vejo discussão. Estamos juntos nessa caminhada, que nós pensamos o melhor para Morpará. Essa pergunta que o povo vem perguntando, e a gente está unido para cada vez ficar mais forte e Morpará continuar crescendo, com o apoio do nosso vereador e o nosso prefeito Natalito, o nosso vice Rogério. Nós queremos sempre o melhor do Morpará. É isso aí, meu povo. Nós estamos aqui para defender o povo e a nossa cidade. Acima de Deus ninguém e abaixo de Deus o povo. E outra coisa também que eu quero agradecer aqui, um colega conterrâneo da gente, que teve essa semana uma ação muito bonita, do Marco Vinícius, do filho de Marcula, que fez uma vaquinha beneficente para uma criança, que é da cidade da gente, filha da pescadora da nossa associação, Alia, que o Vinícius fez uma mobilização aí na nossa cidade e arrecadou no mais ou menos quase 8 mil reais. Isso aí que a gente tem que correr atrás, é ajudar o próximo. E eu dou parabéns para todo o povo morparaense, que é um pessoal de grande coração. Eu sou orgulhoso de ser morparaense. E agradeço todo o nosso conterrâneo do Morpará, que sempre, quando tem essas vaquinhas, essas ajudas, o povo, todo mundo se abraça e fortalece. É por isso que eu quero agradecer aqui todo o povo do Morpará, o pessoal do grupo, seu Zé, que sempre fez a contribuição. E o que é de bom, a gente tem que reconhecer e falar para o povo saber que o povo de Morpará é unido. E aí eu só tenho que agradecer o Marco Vinícius pela essa ação que ajudou essa criança. E nós estamos orando. E eu, particularmente, como equipe, estamos correndo atrás para ver se consegue algo melhor para essa criança. Rose sabe disso, que é da associação da gente, e a gente tem muito respeito por essa família. E eu quero também aqui agradecer aqui os vereadores, em nome de Darley, por essa viagem, que foi representar não só a Câmara, o município de Morpará, o presidente, o vereador Idalvan, o nosso amigo Domingo da Barragem e o nosso vereador Basto. Não pode ir mais Carol, que nem eu falei no momento aí, que não possamos ir, porque nós estávamos com a demanda muito em cima, e eu tinha a documentação da associação para a gente resolver, e nesse momento, até que o vereador Idalvan, o presidente, me convidou, me chamou, eu falei para ele que não dava de eu ir. Agradeço pela consideração do vereador Basto, que ligou para mim, eu expliquei para ele do motivo que eu não podia ir fazer essa viagem. Mas, como eu falei no início da transmissão, nós temos um batalhão grande demais. Quando um não vai, tem os outros para ir. E quando ele está lá, nós estamos representando a nossa cidade aqui. E eu quero desejar aqui outras festas juninas para todos os morparaenses e visitantes que vêm prestigiar nossas festejos juninos. E tenham todo mundo um ótimo dia. Finalizamos o tempo regimental dos senhores vereadores. Mais uma vez, parabenizá-los pelo bom uso do tempo. Momento que vou abrir as inscrições para a réplica. Não temos nenhuma inscrição na réplica. E eu vou fazer aqui o fechamento da sessão. Fazer só um rápido resumo
de algumas falas. Durante a nossa viagem para Salvador, a gente passou para pegar o vereador de Arley lá no pé de serra. E eu tinha passado naquela estrada anteriormente, a gente levava aí cerca de quase 1 hora aí de Capim de Raiz a pé de serra, né? E a gente passou lá, onde a Secretaria de Infraestrutura fez alguns investimentos de melhoria e recuperação após o período chuvoso, e a estrada ficou muito boa. Eu quero aqui estender os cumprimentos ao secretário Wilton, parabenizá-lo, parabenizar ele lá pela recuperação daquele trecho. Existem muitas cobranças de outros trechos, como sempre falo aqui, nós temos uma extensão de estradas vicinais muito longas, são muitos quilômetros que precisam ser recuperados. Tem a parte da serra, que o pessoal de Canabrava já está cobrando ali, e pós-chuva, aquela região estraga muito as estradas realmente, mas é como falo para vocês, não dá para atacar todos os trechos ao mesmo tempo, iniciar as recuperações, a gente pede um pouquinho de paciência para o nosso povo. Tem a limpeza urbana que precisa da pá carregadeira, precisa da caçamba. Então, o nosso maquinário é muito reduzido. Quando chega um investimento como esse, e eu quero parabenizar a vereadora Francisca pelo reconhecimento, que através do consórcio está chegando esse investimento de 800 mil, que vai ajudar demais a recuperação desse trecho aqui de Morpará, Mucamo do Branco. Então, 800 mil dá para fazer muita coisa. Eu acho que, colocando as máquinas do município junto, vereadora, talvez a gente consiga chegar até mais longe, até ao limite lá com Brotas de Macaúbas. Então, tenho certeza que são estradas que são vias principais, né, onde as pessoas utilizam bastante. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Não é fácil, porque realmente são muitas estradas. Quero falar rapidamente também referente aos atendimentos de ultrassonografia que estão sendo feitos, foram feitos ontem na zona rural e hoje aqui na sede. A gente gosta muito de falar dessa atenção básica, porque ajuda demais as pessoas. E também falar do nosso centro de especialidades, que logo, logo vai ser inaugurado. Vai ter aí o pediatra, vai ter ultrassom, ginecologista, obstetra, psiquiatra, neurologista e estão buscando aí um fono. Então, esse centro vai ser tipo uma mini policlínica dentro do município, que vai ajudar demais o nosso povo, vai trazer mais qualidade da saúde pública. Então, são avanços como esse que chegam na porta do nosso povo. O pessoal fala muito da obra no papel, e eu quero deixar bem claro para vocês que toda obra, ela nasce em um papel, em um rabisco, um projeto, depois do projeto, ele é aprovado nos órgãos competentes e depois vira convênio. Depois do convênio, se abre uma conta, o governo do estado faz os repasses, o município faz a licitação e começa a executar. Nós temos que comemorar, pessoal, porque é no papel que surge tudo. São nos protocolos, são nos requisitos que o pessoal pede. Então, nós estamos firmando convênios, e convênios é a obra, é o início da obra. A obra não inicia na água, na areia e no cimento. A obra se inicia no papel. É no papel que se inicia todas as obras, principalmente no segmento público. O pessoal fala muito sobre o retorno do carlismo na Bahia, e só quem não conheceu a história do carlismo na Bahia que pede o retorno do Netinho. Mas fiquem tranquilos que, acima de tudo, o trabalho e o reconhecimento do povo baiano. O que está sendo feito nos municípios da Bahia é algo histórico. A quantidade de investimentos que está sendo enviado aos municípios, a descentralização da saúde pública, através das policlínicas, que iniciou lá com Rui, e Jerônimo continua ampliando, as pavimentações nos bairros, as pavimentações asfálticas, e entre outras, hospitais, escolas em tempo integral, é algo histórico. E eu tenho certeza que nada vence o trabalho. E Jerônimo vai ganhar no primeiro turno. Para finalizar, quero falar para vocês que eu sou muito democrático nessa casa, perante as viagens, tanto que cabe a parte administrativa de treinamento dos vereadores. A minha vontade é de um dia levar os 9 vereadores para um evento. Inclusive, adquirimos um veículo para concretizar isso, mas nem sempre a gente consegue, nem todos têm disponibilidade. Mas eu sou muito democrático. Quando é da nossa base, eu convido todos os nossos vereadores para estarmos juntos nos eventos. Quando os vereadores de oposição solicitam o veículo, a gente dá todo o suporte também para que eles possam ir à capital, ir aos órgãos competentes, buscar investimentos no nosso município. Então, eu sou muito democrático quanto a isso. Quero aqui reforçar as palavras do vereador Caquinho, que
eu, inclusive, falei da correria do vereador durante a semana, que ele estava numa correria danada. Caquinho é sempre presente nessa casa, no seu gabinete, e ele apareceu poucas vezes aqui porque ele estava muito corrido em outras atribuições, e me justificou a sua ausência, e eu percebi isso, que o vereador realmente estava muito corrido, mas a gente sabe que o nosso grupo é unido. A vereadora Carol era para ir com a gente, infelizmente também não deu para ir, porque tem filho pequeno, tem diversas situações, mas a gente sabe da união do nosso grupo. O nosso grupo tem um propósito maior acima de tudo. Nós temos os nossos líderes, que não são um nem dois, são muitos em nosso município. Nós temos pessoas históricas que defendem esse grupo. E as discussões existem, como falou o vereador. A gente discute dentro das nossas casas. Sempre acontece algo natural, e isso vai acontecer dentro de um grupo político. Então, não tenham dúvidas que, acima de tudo, nós temos um projeto maior, um propósito maior, que é manter Morpará no caminho do desenvolvimento. Para finalizar, a vereadora Dinéia falou da sua solicitação protocolada nessa casa, e nós tratamos tudo com muita seriedade, foi encaminhada ao jurídico. A doutora Edilene vai dar um retorno para a gente, vai dar um parecer referente à solicitação, e posteriormente vai ser compartilhado com os senhores vereadores. E não havendo nada mais a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de semana.